O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo aquilo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Fim do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Nos confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, celebramos o Natal do Senhor. Celebramos o nascimento de Cristo entre nós. Deus que nasce como ser humano na fragilidade de uma criança, vem até nós. Deus que nasce em nosso coração, por meio de nossas atitudes. Ele deseja renascer a cada instante, a cada dia, e fazer de nossa vida uma vida que seja sempre comunicação da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua paz. Como são belos sobre os montes os pés de quem anuncia a paz. Não a paz que o mundo nos propõe, porque a paz que o mundo nos propõe, ela é muito mais omissão, ela é muito mais indiferença. Quando digo eu quero ficar em paz, eu estou dizendo que eu não quero ser incomodado. Quando eu digo ao outro, me deixe em paz, eu estou dizendo ao outro que não me incomode. A paz de Jesus Cristo é uma paz inquieta. É uma paz que eu só posso sentir quando eu, de fato, estiver fazendo aquilo que Cristo me propõe. É uma paz que eu somente posso tê-la em mim quando eu experimento viver
as atitudes que Cristo viveu e nos ensina a viver. É uma paz que de fato eu sinto quando sou capaz de me comprometer com a vida do meu irmão, procurando fazer por ele tudo aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, celebramos o Natal de Jesus, celebramos o seu nascimento, e Ele é esta luz que ilumina nossos passos, ilumina nossa caminhada neste mundo para que sejamos portadores do seu amor, da sua verdade e da paz que Ele nos propõe. O Evangelho ainda há pouco proclamado é o início do Evangelho de João. João não tem preocupação histórica com o nascimento de Cristo. João não tem preocupação em narrar os fatos. João, ele tem uma preocupação mais teológica, uma preocupação mais catequética para a sua comunidade. E ele quer nos mostrar que Cristo é a comunicação da luz de Deus a nós. Cristo é a palavra de Deus encarnada. É o nosso Salvador. E ele começa chamando a atenção justamente para o próprio Deus. No início era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e desta palavra tudo foi feito. Deus é a palavra, Cristo é o verbo, é a palavra encarnada. E ele vai nos revelar que esta palavra estava no mundo, mas o mundo nunca reconheceu esta palavra. Foi comunicada por meio dos profetas, foi comunicada ao povo no passado, mas fecharam os seus ouvidos e o seu coração a esta palavra salvadora. Portanto, meus irmãos e irmãs, somos convidados a abrirmos o nosso coração, acolhendo nele a palavra encarnada do Pai, acolhendo em nosso coração o próprio Jesus Cristo, palavra revelada a nós. João chama a atenção para a figura de João Batista como aquele que veio preparar o povo para acolher a verdadeira luz. A luz que ilumina o coração dos homens. Ora, meus irmãos e irmãs, se somos iluminados pela luz de Cristo, Ele deseja que nós estejamos sempre nos caminhos que Ele nos propõe. A luz que ilumina a nossa vida quer nos possibilitar ver para além das coisas meramente terrenas. A luz que ilumina a nossa vida quer nos possibilitar voltar nosso olhar para as coisas de Deus. Não podemos ficarmos presos às coisas desta terra. Deus se faz um de nós com o desejo de nos santificar. Deus se faz um de nós com o desejo de nos aproximar dele. Deus se faz um de nós com o desejo de nos resgatar para ele. Então é preciso acolhermos esta luz, deixarmos que ela transforme nossa vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é interessante observarmos que João diz que todo aquele que nasce de Cristo, todo aquele que nasce com Cristo, não nasce da vontade do ser humano, não nasce do próprio sangue humano, mas nasce da vontade de Deus. É um nascimento espiritual, não é um nascimento meramente humano. O Cristo que renasce em nossos corações, ele já não nasce mais na fragilidade da carne do ser humano, mas quer renascer na sua glória, no coração de cada um de nós, comunicando o seu amor, a sua paz, sua misericórdia, sua compaixão, sua bondade a todos nós, para que através de nossas ações revelemos o amor que temos por Ele. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos conceda a graça de sempre mais abrirmos nosso coração a esta luz salvadora, para que acolhamos o Cristo e possamos sempre observar a sua manifestação em nosso meio e a nós, por meio das pessoas com as quais convivemos. Outrora, Deus falou pelos profetas. A carta aos Hebreus chama a nossa atenção. Hoje Ele nos fala por meio do seu Filho.
E de que forma o Cristo hoje é revelado a nós? Primeiramente, por meio da palavra proclamada. Ao terminarmos cada leitura, nós dizemos, palavra do Senhor. Não é? Por quê? Porque de fato a palavra que nos é comunicada é o próprio Cristo. Toda a preparação, toda a Sagrada Escritura é a preparação para o acolhimento da palavra de Deus encarnada. E ao final do Evangelho dizemos, palavra da salvação, a palavra que nos liberta do pecado e da sombra da morte e nos reintroduz no reino da graça de Deus. Então, pela palavra proclamada, Cristo se revela a nós. Mas Ele se revela a nós também pela Eucaristia. E por isso nós devemos fazer comunhão com Ele. Não basta simplesmente celebrar o Natal. É preciso viver este Natal de tal forma que acolhamos Cristo em nós, recebendo Ele na comunhão. Porque Ele vem a nós e se revela a nós no pão partilhado. Se dá a nós, convidando-nos também a fazermos da nossa vida uma doação constante em favor dos irmãos e irmãs. Por fim, queridos irmãos e irmãs, Cristo se manifesta a nós na assembleia que reúne para celebrar a sua fé. Nós dizemos, Ele está no meio de nós. Ele está presente em cada irmão, em cada irmã que está ao nosso lado. Porque somos templos onde Deus habita. Pelo batismo recebemos o Espírito Santo em nós. Pelo batismo somos santificados em Cristo. Pelo batismo somos chamados a uma vida nova em Cristo. E assim é preciso deixarmos que Ele se revele aos outros através de nós e nós possamos perceber a revelação dele a nós por meio dos nossos irmãos e irmãs. Ele se revela a nós também de maneira muito especial, meus irmãos e irmãs, na figura dos mais frágeis. Assim como Ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, nascendo e sendo colocado numa manjedoura, porque não encontra espaço entre os seus, assim Ele renasce hoje na vida de todo pequeno, de toda criança, de toda pessoa fragilizada, de todo aquele que sofre perseguição, injustiça, sofre com os preconceitos do nosso tempo, sofre com a maldade humana. Jesus se revela a nós nos pequeninos. Ele mesmo nos diz, tudo o que fizestes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então peçamos a Ele que nos ajude a perceber sempre a sua manifestação a nós. E amando-nos uns aos outros verdadeiramente, possamos revelar por meio de nossas ações a luz do Cristo que brilha em nós e manifesta em nossa vida. A luz verdadeira, a luz que comunica a verdadeira paz, a verdadeira misericórdia e a compaixão para com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.